sou a Patrícia, moro em Resende, no Rio de Janeiro. Eu sou casada com o Rodrigo, mãe de 2 meninos, o João e o Rafa, de 4 e 5 anos. E eu sou empreendedora, tenho uma produtora audiovisual, minha equipe está aqui cobrindo esses dias no fórum. Eu também faço parte do Conselho Deliberativo da Ampecom. Bom, é uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando esses dias, esse momento da gente estar juntos, se olhar nos olhos, né? E eu estou aqui, o motivo de eu estar aqui é para chamar a nossa próxima convidada, que vai falar de um tema muito interessante, que eu tenho certeza que vai agregar muito para o nosso fórum. E o tema é Nexialismo e a Economia de Comunhão, Caminhos para Ecossistemas. Quem vai falar é a Cláudia Herrera. Ela é palestrante sobre economia de comunhão na ONU e universidades tanto no Brasil quanto no exterior. Ela dedicou toda a sua trajetória acadêmica e boa parte das suas pesquisas ao tema da economia de comunhão. E com mais de 20 anos de carreira acadêmica e um pós-doutorado em Economia e Management na Itália, eu tenho que ler tudo, porque é bastante coisa. Cláudia se consolidou como escritora, consultora e palestrante. É autora de vários livros, incluindo o recém-lançado A Arte do Nexialismo na Vida e nas Organizações. Eu confesso que eu estou bem curiosa para saber o que é nexialismo, então convido a Cláudia aqui para vir trazer para a gente esse tema. Obrigada. É uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje. Esse é um lugar que eu me sinto muito em casa, que faz parte da minha vida há algumas décadas, e sempre com muita alegria poder contribuir de alguma forma com algum legume nessa sopa. E quando me pediram essa fala, eu fiquei pensando, o que eu posso levar para o pessoal do fórum? E aí me vinha muito em mente a questão de solução. Eu quero levar uma solução. Seja lá o que for, eu quero que solucione alguma coisa da vida de cada pessoa que vai estar lá. Então, hoje, eu quero que vocês pensem nessa fala que eu vou fazer agora como a solução de algum ponto na vida de vocês, tanto pessoal quanto profissional, que venha ao encontro daquilo que vai ser falado e que ressoe dentro de cada um. Acredito que várias soluções vão sair daqui, cada qual vai ter o insight de que precisa. Então, é nesse sentido. E aí, eu trouxe essa questão dos ecossistemas, foi a primeira questão que me veio em mente. E por que ecossistemas? Por que trouxe esse assunto e não qualquer outro? Porque, ao longo dessa experiência toda relacionada à economia de comunhão e todos os agentes relacionados a ela, de alguma forma, o que eu percebi ao longo das décadas? Muito esforço, muito empenho, muita doação das pessoas, e cada um em seu aspecto. Então, quem está lá nos programas, quem está na Ampecom, quem está como pesquisador, quem é empresário, e assim por diante. E às vezes, esse esforço todo chegava num ponto, muitas vezes até mesmo de exaustão, de levar também para um caminho que às vezes comprometia outras coisas. Quando eu vi o tema desse fórum, e falava justamente sobre vida sistêmica, eu falei, gente, como vem ao encontro isso? Essa contribuição que eu sempre quis dar de alguma forma, essa solução que eu sempre quis dar de alguma forma, vem muito ao encontro disso. Porque quando a gente fala em sistema, em vida sistêmica, nós estamos falando sobre todos os aspectos dela. E o ecossistema, agora falando mais em atividades que fazemos e a relação entre elas, como pode ser, e também o mundo com isso, a sociedade com isso, e o valor que a gente entrega para a sociedade, pode ajudar, e muito, uma vida com esse equilíbrio sistêmico que a gente está propondo aqui nesse fórum. Porque o ecossistema, ele é formado por sinergia, por complementariedade e por potência. Ele ajuda a potencializar. E aí o que acontece? Por que a gente fala, primeiramente, né, o que é ecossistema? Eu depois pensei, poxa, nem trouxe uma definição lá, então eu trouxe aqui, ó, vou ler para vocês. Um conjunto de atores econômicos independentes que criam produtos e serviços que, juntos, constituem uma solução coerente e de valor para o mercado. Então, quando eu falo de ecossistema aqui na minha fala, não estou falando exatamente das questões
de meio ambiente, enfim, não. É ecossistemas, mas no sentido de atividades econômicas mesmo. Então, eu gostaria que vocês, nesse momento, pensassem na atividade que vocês fazem. Aquela atividade de trabalho, ou aquela atividade de voluntariado, que seja, ou aquela atividade de estudo, mas, enfim, que tenha relação com essa parte da vida de contribuição para alguma parte da sociedade. Dentro dessa vida de cada um, dessa atividade que cada um faz, a gente tem a ideia de que, se eu fizer sozinha aquilo que eu preciso fazer, o esforço para isso vai ser muito grande. Se eu fizer isso numa ideia de ecossistema, esse esforço tende a diminuir. Ou permanecer o mesmo, mas com um tempo muito menor, com recursos muito mais bem aproveitados. E aí que nós entramos nesta ideia de potência. A potência, ela nada mais é o nosso autor desta noite, o Rudy, é dessa área, a variação de trabalho sobre a variação de tempo, né? Então, quando a gente fala que alguma coisa é potente, quer dizer que, mesmo com uma variação de trabalho grande ou pequena, com pouco tempo, com menor tempo, ela vai ser maior, vai ser mais forte, ela vai gerar mais resultado. E dentro desse contexto, o que acontece? A gente vai dar um passo atrás, e nós vamos, na nossa fala, o tempo todo, ir para frente e para trás nisso daí. Nós queremos uma vida sistêmica, não é? Que traga contribuições para tudo. Se eu consigo potencializar aquilo que eu faço, em termos de atividade, automaticamente eu tenho mais tempo, mais paz de espírito para as minhas outras atividades também, para os meus outros papéis, como esposa, como mãe, como filha e uma série de outras coisas. Então, a partir disso, e ainda voltando um pouco atrás, primeiro, quando a gente fala de sinergia, significa, nessa visão de ecossistema, aquilo que eu faço, que junto com outra pessoa, com aquilo que ele faz, pode ser pessoa, organização, enfim, que vai gerar essa complementaridade. A partir disso, a gente chega na potência. Qual que é o grande problema aqui? A grande confusão que às vezes acontece, e agora eu peço que vocês prestem atenção nisso e pensem sobre as atividades de vocês sob esse prisma. Às vezes, a gente fica na sinergia somente, procurando os iguais, gente que pensa igual, gente que faz igual, ou que tem algo semelhante, e a gente ali gera uma sinergia. Ok, isso é muito bom, isso é ótimo. Isso, inclusive, levou a Ampecom para passos poderosos nos últimos anos. Porém, a gente precisa lembrar que, para ser ecossistema, não basta só a sinergia ser entendida como algo, não pode ser reduzida a algo de achei os meus iguais, achei os meus semelhantes. Não, a gente precisa dar um passo além, para ser complementar. O polo, hoje em dia, honestamente falando, eu nem sei mais quais empresas estão lá. Mas, quando o polo começou, ele tinha uma ideia de ecossistema. Por exemplo, uma empresa produzia produtos de limpeza, a outra produzia embalagens. Essa é a ideia de ecossistema. Elas se complementam, elas se ajudam. Um negócio potencializa o outro, impulsiona o outro, complementa o outro. Vocês entendem que a capacidade de esforço dessas duas empresas acabavam diminuindo por conta disso? Então, pensem na atividade que vocês fazem hoje, no trabalho de vocês, relacionados ou não com a economia de comunhão, e quais são os outros atores ou as outras organizações que, juntos, complementam aquilo que você faz. Para quê? Para a geração de um valor para o mercado ou para a sociedade. Ou para os dois, melhor ainda. Ok? Então, essa é a ideia ali. Bom, isso é ótimo, né? Melhor dos mundos quando a gente pensa em ecossistema. Na parte da engenharia civil, por exemplo, né, dos negócios imobiliários de modo geral,
ecossistema é muito flagrante, muito fácil de ser encontrado, né? Eu agora mesmo estou prestando consultoria para um grupo da minha cidade, de Maringá, que até ganhou um prêmio internacional em Los Angeles esse fim de semana. E o que acontece? Eles estão fazendo um ecossistema urbano. Entra ali engenharia, arquitetura, design de interiores e tudo mais. Então, pensem na atividade de vocês com questões complementares. Mas como que isso acontece? Como que a gente pode dar um passo além disso, pensando em como operacionalizar? E aí, o nexialismo, que é essa palavra esquisita, vem para ajudar e muito nessa ideia de ecossistema, para facilitar a vida e para ter uma vida sistêmica. Então, a gente está dando um passo de cada vez aqui. Vida sistêmica, ecossistema, para facilitar a vida, e o como o nexialismo. Bom, de onde veio o nexialismo? Que palavra estranha é essa? Esse é um termo criado, inventado, por um escritor chamado Van Vogt, na década de 1950, que ele publicou um livro chamado, em inglês, A Viagem da Nave Espacial Beagle. Ele tem uma tradução em português que eu não recomendo, porque ela chega até a alterar a história, que é Missão Interplanetária. Mas é um livro que faz parte de uma coleção maior de ficção científica, e nesse livro especificamente, ele trata de uma expedição interplanetária em que uma nave tripulada por diversos especialistas, cientistas de diversas áreas, vai em busca de vida em outros planetas, todos fictícios, tá? Esses planetas não existem. E aí, o que eles procuram lá? Eles procuram entender se aquelas criaturas que eles encontram lá são perigosas ou não, venenosas ou não, nocivas ou não, inteligentes ou não, e assim por diante. Só que quando eles chegam nesses planetas, o psicólogo chega lá e faz o diagnóstico dele, daquela criatura, e diz, por exemplo, que é uma criatura muito nociva, muito violenta. Aí chega o biólogo e fala que não, que ele é tranquilo, porque os índices deles lá está tudo certo, de adrenalina, ou seja lá o que for, que faz essa criatura ficar com esse comportamento ou não. E o antropólogo, e o químico e tudo mais. O que se percebeu? Que eles não conseguiam chegar a conclusão nenhuma, porque cada um tinha uma visão, e, na verdade, faltava encontrar nexo entre todas essas visões, e daí a palavra nexialismo. Então, Grosvenor, que era um personagem desse livro, resolveu fundar ali o departamento nexialista. É um departamento em que ele procuraria ouvir cada especialista e entender qual era o nexo entre tudo aquilo que cada um, na sua especialidade, tinha descoberto. E aí foi descobrir, por exemplo, que, de fato, não era criatura perigosa, mas quando tinha luz, por exemplo, ele expelia um determinado líquido, e isso fazia ele ficar nervoso, enfim. Então, tinha várias questões que só eram compreendidas quando se colocava todas as disciplinas juntas. E se procurava o nexo entre elas. Então, ele lança isso daí, no começo do livro, esse nexialista não era muito bem-vindo ali, porque cada especialista defendia a sua posição, e, no final, já dando um baita de um spoiler, porque eu imagino que vocês não vão ler, recomendo este livro aqui, que tá muito mais explicado isso tudo. No final, eles entendem que a presença desse nexialista na nave foi o que salvou a vida deles em muitos momentos e que fez eles, de fato, entenderem como que eram essas vidas ali que eles encontraram nos outros planetas. Ok. Anos e anos se passaram e esse livro de 1950 nunca foi tão atual. Final de 2008, por ali, o Walter Longo, muitos de vocês devem conhecer, ele participou daquele programa do Roberto Justus como conselheiro, né? Chamava O Aprendiz, se não me engano, né? O Walter Longo e o Zé Luiz Tavares, que inclusive mora aqui em Cotia, descobri outro dia, eles escreveram um livro muito bom chamado Marketing na Era do Nexo. Isso foi em 2008. 2008, vamos pensar naquele cenário, redes sociais e tudo mais,
quase inexistentes, ainda engatinhando. E eles já falavam da falta de nexo que existia, principalmente na publicidade. Partimos para 2024. 2024, imaginem hoje, com a quantidade de redes que existem, falando apenas em marketing, a dificuldade que é encontrar nexo para uma fala ou para uma ação estratégica que vá ao encontro do público-alvo sem gerar qualquer tipo de ruído, qualquer tipo de tiro no pé, como a gente tem visto por aí. Alguns escândalos aconteceram ano passado, por exemplo, o Burger King, vocês devem ter visto, né? Aquela ação desastrosa deles, publicitária. O que foi aquilo? Pura falta de nexo. Pura falta de nexo. Não é fazer uma coisa legal, diferente, mas é alguma coisa que, de fato, te leve para aquele objetivo específico. Bem, e aí, conversando bastante ali com o Walter e também me aprofundando mais sobre o tema, eu resolvi escrever esse livro e trazer essa ideia, não só do marketing, e na área do marketing ela faz muitíssimo sentido, mas para todas as áreas da vida de uma pessoa e também, e principalmente nesse caso, para as organizações. Quando eu falo em organizações, quer dizer uma associação, uma empresa, uma cooperativa, qualquer tipo de organização. A ideia, então, nexialista, saindo lá da missão interplanetária e aterrissando no planeta Terra em 2024, é a visão ampla e integral, que considera a complexidade das coisas. Não é só a disciplina de uma área ou de outra em que cada um de vocês trabalha, mas é essa atividade dentro de um sistema complexo. E entender que as questões são muito mais multidisciplinares do que a gente imagina. A maioria das atividades, por exemplo, que precisa considerar a parte de relacionamentos humanos. Outras precisam considerar logística, outras precisam considerar N elementos de disciplinas diferentes, legislação e assim por diante, que o nexialismo, essa visão nexialista, ajuda demais a dar passos, de fato, muito mais coerentes e assertivos dentro de uma determinada atividade. Conexões entre os elementos que compõem e influenciam esses fenômenos, acessando todos os recursos disponíveis. Então, quando a gente pensa também nessa visão nexialista, é entender tudo aquilo que já existe de recurso e tentar conectar isso da melhor forma possível para que dê resultado. E geração de nexo, para soluções, ações e resultados decorrentes. Ok, isso aqui ainda estamos num campo de ideias. Como eu disse que para vocês, eu pretendo trazer solução hoje, na minha fala, de alguma maneira. Esse é ainda um outro como, um segundo como, para essa visão de ecossistema e para colocar em prática, de fato, esse pensamento nexialista. Primeiro passo, consciência de objetivo. Então, quando a gente pensa em ecossistema, ele só faz sentido se existir um objetivo comum a todos os atores desse ecossistema para ser alcançado. Qual é esse objetivo? Aqui eu vou fazer perguntas que é importante que vocês pensem. Primeiramente, onde a minha atividade está inserida? Em que ecossistema? Sou eu o principal agente desse ecossistema? Quando eu falo eu, quer dizer minha atividade, minha empresa, seja lá o que vocês fazem, tá? Ou não, eu faço parte de um outro ecossistema, de outra pessoa, de outra instituição. Qual é a minha contribuição? E isso só é possível quando eu tenho, primeiramente, consciência de objetivo. Qual é o objetivo que eu quero com a minha atividade? Dentro disso, qual ecossistema faz sentido para mim? Para quem eu forneço, quem fornece para mim? Quando eu falo fornecer, não é somente como fornecedores de empresas, não. É fornecer no sentido de entregas. Eu entrego o quê? E o que eu preciso que entreguem para mim, para eu conseguir dar um passo a mais, facilitar a minha atividade. De modo que lá no final se encontre o quê? Esse valor para o mercado. E para a sociedade, tá? Então, o que acontece ali? Primeiramente, essa consciência. A partir disso, a análise dos ambientes e das relações.
Um objetivo, ele só vai ser alcançado se esse ambiente for propício para isso. E um ambiente é formado pelo quê? Pela cultura daquele ambiente, cultura de economia de comunhão aqui, por exemplo, o ambiente em que ele, de fato, acontece, onde que funciona isso, e como são as relações ali. E aí a gente entra num espaço bastante delicado, porém real, que são as relações de poder. Aqui eu trago, inclusive, uma questão bem interessante sobre poder, porque quando a gente fala relações de poder, a gente já pensa que a gente está entrando numa questão conflituosa e tudo mais, né? Não tem nada de errado com o poder. E eu vou parar por aqui, porque o resto tá explicado aqui no livro. O que acontece? Na realidade, as estruturas existem e precisam existir. O modelo burocrático que a gente fala de organizações, ele é formado por hierarquia de autoridade, por divisão do trabalho, por sistema de normas, por sistema de procedimentos, por impessoalidade, por competência técnica. E ele sempre vai existir em todos os lugares que uma organização está formada, em maior ou menor grau, cada uma dessas dimensões. Nisso tudo aqui está também as relações de poder. Então, a importância de analisar os ambientes não é só aquela análise superficial, crua, é também entender a questão de como cada uma dessas dimensões são atuadas ali. A minha dissertação de mestrado, inclusive, foi sobre a medição dos graus, do grau de burocracia das empresas de economia de comunhão. Eu incomodei alguns empresários naquela época. Branda Lise foi da minha banca, né, Branda? Isso foi em 2007. E o que isso mostrou, inclusive, para nossa surpresa até mesmo, né, Branda? A gente imaginou as empresas de economia de comunhão seria uma burocracia lá embaixo, né? Só que não, minha gente. Ela tinha um grau médio de burocracia. E isso foi muito interessante, porque tirou um pouco algum romantismo que se tinha. E é isso que eu quero trazer hoje aqui para vocês, é esse aterrissar, sabe? Quando a gente se reúne, a gente vai começando assim a sublimar, né? E isso é muito bom, isso é muito importante. Mas quando a gente aterriza e a gente começa a entender as coisas, como que elas podem funcionar de uma forma boa, mas no mundo real, no dia a dia, aí a gente está dando passos, de fato, que podem mudar a nossa vida, a vida da economia e a vida da sociedade. Então, a parte da estrutura burocrática, ela tem que ser observada. Quando vocês forem pensar em ecossistema, aquele outro agente que faz parte do ecossistema, qual é a estrutura burocrática dele? A partir disso, tomadas de decisão, conexões realizadas ou não, resultados disso e aprendizados. O que significa tudo isso? Isso, na realidade, significa entender que as coisas têm que estar completamente conectadas, para que algumas outras conexões possam ser feitas ou não, para que algumas decisões possam ser tomadas de alguma forma. A não tomada de decisão também é uma tomada de decisão. A tomada de decisão de não agir, de não fazer, também é uma decisão. E, às vezes, é uma decisão muito sábia, pouco louvável, não é pouco louvável, não, vista como pouco louvável, mas talvez alguns nãos sejam os mais importantes da vida, se ele não tem nexo com aquilo que a gente precisa, com aquilo que a gente se propôs a fazer e com o próprio ecossistema também. Então, a partir disso, o que a gente pode concluir? Que esse tema do Fórum EDC 2024, que fala sobre vida sistêmica, ele
ele traz para nós uma série de fatores. Eu coloquei apenas alguns, e esses outros raios brancos aí, eles simbolizam um ad infinito, que isso daí pode ir, que, na realidade, o que a gente quer é uma vida que preserve a nossa individualidade, e aí a gente recorre à psicologia adleriana, que é um pouco filosofia também, que fala sobre as nossas tarefas da vida, que fala sobre o estilo de vida que queremos, que fala sobre o nosso senso de comunidade. O que são essas tarefas da vida? No meu caso, é o trabalho, a família, os amigos, a contribuição para a sociedade. Isso é no caso da maioria das pessoas. São os diversos papéis que a gente exerce na nossa vida. Aquela tarefa da vida é, de fato, minha? Ela precisa ser, para ela fazer sentido. E aí eu faço ela bem feita. Se ela não for minha, eu não tenho que assumir ela para mim. Isso é uma daquelas verdades, às vezes indigestas, mas que resolveria uma série de problemas na vida de cada um de nós, se a gente entendesse, de fato, qual é a nossa tarefa da vida, a tarefa da vida do outro, e a distinção disso daí. E o que acontece a partir disso? A partir disso, eu vou criando aquilo que o Adler chama de estilo de vida. As coisas funcionam, então, dessa forma, da forma que eu entendi que eu devo fazer. Eu ajo de acordo com isso, preservando a minha individualidade. Não é individualismo, é individualidade, as minhas características. Preservando isso, eu vou poder dar a minha melhor contribuição. Aí que está. Tem tanta coisa que parece contraditória, mas não é extremamente lógica. Tem muito nexo. E isso tende a gerar essa contribuição para a sociedade, um bom equilíbrio sobre a vida familiar. E a visão de ecossistema, coloquei propositadamente aí no alto, só para dizer que ela ajuda todo esse processo, ela ajuda a potencializar tudo isso daí. Porque ela traz, realmente, essa diminuição de um esforço extra que talvez a gente faça para coisas que não precisariam ser assim. Então, para concluir, o que eu quero trazer hoje para vocês como solução é que vocês pensem, saiam daqui desse fórum pensando e tendo muito claro qual é a atividade de vocês, ou quais são as tarefas da vida de vocês. A partir disso, existe algum ecossistema que vocês possam fazer parte, que seja complementar? Não é só buscar gente igual e participar de uma confraria onde todo mundo concorda. Não, não é isso. É complementar. É algo que eu posso fazer que ajuda o outro, que o outro pode fazer que me ajuda, que potencializa as coisas. O que eu quero no final das contas? Eu quero diminuir esforço, aquele desnecessário, tá? Ah, quer trabalhar pouco? Não, não. Só o esforço desnecessário. E por quê? Porque existe todo um resto de vida para ser vivido. E se esse tema veio parar no Fórum EDC 2024, é porque, de alguma forma, ele estava latente. E eu fico feliz, e muito, muito feliz mesmo, que esse assunto tenha vindo à tona, porque o que eu desejo é que cada um que está aqui presente, que está aqui há 30 anos, ou que chegou hoje, entenda que pode dar a sua contribuição de uma forma mais leve, de uma forma que tenha nexo, e de uma forma complementar com tantos outros agentes, que faça tudo isso ser muito mais fluido. Eu deixei um QR Code ali, que tem essa apresentação, se vocês quiserem baixar, ela está aí. E que vocês tenham, realmente, esse norte para cada coisa que vocês forem fazer, pensando que não dá
para a gente só pensar naquilo que a gente deseja para o futuro, ou que a gente deseja para a sociedade, se o nosso sistema, primeiro, não está ajustado. O ecossistema só vai acontecer de uma forma fluida se cada sistema estiver funcionando bem. Então, que esses 2 dias sejam esse momento de reavaliar esses sistemas e dar um passo além na visão de ecossistema, usando um pensamento nexialista para facilitar a vida enquanto contribuímos para o mundo. Muito obrigada.